Tô morrendo de rir. Morning Sunshine. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Neuroinspiradas, o nosso podcast em que a gente fala sobre saúde mental de um jeito descomplicado e descontraído. E hoje a gente tem uma convidada super especial que é a Carol Cia. Ela é consultora de estilo e vai falar um pouquinho mais pra gente sobre o trabalho dela. Seja muito bem-vinda, Carol. Que delícia ter você Carol. aqui. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer falar com vocês sobre isso que eu amo tanto. Eu conheci a Carol já há algum tempo. Mas conheci mesmo através da irmã dela, porque eu trabalhei com a irmã dela, com ensino de inglês. E aí, eu encafifei uns anos atrás com essa coisa de estilo, de cor, não sei o que tem. Porque eu estava, um dia, eu fui para um churrasco. Eu tinha recém voltado dos Estados Unidos. Eu fui para um churrasco. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava descendo uma rampa. E eu olhei lá embaixo, uma pessoa que era uma amiga minha que eu não via há muito tempo. Eu olhei, ela tava, eu não sei te explicar, ela tava assim, resplandecente. Aí quando eu cheguei perto dela, eu falei assim, meu Deus, o que você fez? Você tá… E dei essa pausa e ela me deu a palavra, ela falou, resplandecente? Eu falei, o que você fez? Ela falou assim, eu fiz uma consultoria de estilo. E ela é uma pessoa que trabalha em banco, mas naquela parte mais… eu acho que é no corporate, não sei como que fala isso aqui. Tipo, na gerência, na coisa assim? É um negócio mais business, assim. Então ela… Talvez com investimentos, coisa assim. Sim, é isso. Uhum. E aí, ela tava nesse lugar onde ela era uma menina, tinha uma cara de menina e tal, e ela precisou disso, porque ela falou assim, eu não imponho respeito, talvez, não sei. E ela foi fazer isso, mas se você olhasse pra ela, ela não tava assim, não tinha nada de exagero, Muito arrumada. não tinha nada de muito anormal, não tinha nada, mas assim, ela ficou diferente com coisas muito sutis. Uhum. E eu fiquei muito impressionada. Aí eu fiquei, nossa, mas esse negócio… Eu comecei, né? Já virou um hiperfoco e já comecei a ler sobre tudo, não sei o que tem. Aí eu fiz uma consultoria com negócio de cor. Como que chama aquilo, Carol? Coloração pessoal. Coloração pessoal, com uma moça de São Paulo. Muito fofa também, ela. E aí, eu me identifiquei com algumas coisas do que ela fez e outras não muito. Aí eu comecei a seguir a Carol, ver as coisas que a Carol falava e tal. Eu falei assim, nossa, tem muito a ver com o que eu gostaria de fazer. E eu fiz esse processo com a Carol. E eu vou ser sincera, foi… e olha que isso pra mim é um… Eu acho que é diferente, porque eu busco muito autoconhecimento, eu estudo demais, eu leio demais, eu faço 1000 cursos. Mas passar pelo processo com a Carol foi um negócio diferente. Foi uma coisa assim, onde eu me vi vulnerável num lugar que eu nunca tinha pensado que eu fosse ficar. E me conheci muito durante esse processo. Eu achei incrível. Agora você pode se apresentar. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho antes. Eu lembro parte desse processo, porque a gente tava gravando uns vídeos e tudo mais. Não foi a época que até você fez um corte de cabelo diferente? Comecei a amarrar o cabelo em cima. Eu falei assim, vou fazer um troço na cabeça igual você, lembra? Aham, eu lembro disso. Que daí teve até a ver com os seus vídeos, que foram, parece que chegando a mais pessoas. Porque assim, mudou, né? Mudou o estilo, mudou o negócio. Eu lembro disso. Na verdade, eu acho mesmo que assim, eu acho que a gente tem que deixar a Carol falar. Mas assim, eu acho que o que aconteceu comigo foi que eu me descobri em algumas coisas que eu não sabia que eu era daquele jeito. Vou sair daqui com a coisa agendada com a Carol. Então, Tomara. olha, Recomendo. é diferente. Vamos ouvir o que ela… Bom, se apresenta, Carol. Fala suas credenciais aí. Bom, vamos começar do começo. Eu nasci no mundo da moda, né? Minha mãe é professora de corte e costura. Meu pai tem uma loja de conserto, venda de máquina de costura. Então, já fui ali… querendo ou não, eu já estava inserida nesse universo e fui me descobrindo, né? Hoje eu
fui para uma área completamente diferente dos meus pais, mas também tá totalmente interligado ali. E na verdade, eu nunca gostei da moda mesmo, essa coisa generalista, imposta. Eu sempre vi como uma coisa muito elitista, de todo mundo fazendo a mesma coisa, sendo que as pessoas têm histórias diferentes, necessidades diferentes, desejos diferentes. Então, eu sempre, por mais que eu nasci nesse mundo da moda, eu nunca tive um acesso às modas mais reconhecidas e bem faladas desse mundo, que são muito atreladas à marca de luxo, né? Eu estava conectada e imersa nessa moda mais artesanal, do feito à mão, das costureiras, da professora de corte e costura, do mecânico de máquina de costura. E eu achava que era menos legal, né? Até que depois eu fui vendo que tem muitas modas que dá para ser feita, né? Então, eu fui indo para a consultoria de imagem depois e percebi também que, assim, a consultoria de imagem, a moda, ela é muito elitista mesmo, né? Mas também dá para não ser só isso, né? E aí foi quando eu descobri que tem a psicologia do vestir, que foi a minha especialização. Que eu fui percebendo que era esse estilo, essa moda feita à mão mesmo, onde a pessoa vai inserindo na vida dela tudo o que ela julga importante, tudo o que faz ela se sentir bem e que pode estar ou não conectado com essa moda que está aí nas passarelas, na indústria, que está em alta no momento. Então, a gente pode usar a moda como ferramenta, mas não é algo obrigatório. E eu acho que é justamente isso, esse feito à mão do estilo de cada um, que dá essa sensação da pessoa ter um brilho diferente. Hoje em dia fala-se muito aí na internet que algumas pessoas têm até, tá ali com o look completo, mas falta o molho, né? Então, eu acho que a consultoria de estilo com essa abordagem da psicologia do vestir, ela dá o molho. Eu gosto de pensar nisso, assim, porque é uma coisa só sua. Que se às vezes você pegar, não vai ser igual. E que se eu pegar o seu jeitinho de se vestir, não vai ser igual também pra mim. Então é essa coisa construída à mão, por isso que ressoa diferente. É muito diferente. E eu achei que foi assim, por exemplo, depois de fazer, eu aprendi diversas coisas, tal, e eu fui com o objetivo de fazer essa consultoria por conta dos vídeos. E aí, se você abrir hoje o meu Instagram e o meu TikTok, você vai ver que tem dia que eu tô mais descabelada do que eu tô aqui ainda. Eu tô toda desengonçada, mas sabe quando você tá daquele jeito, mas você tá inteira? Porque o processo, pra mim, foi assim, muito precioso nesse sentido. Eu fiquei feliz e contente comigo mesma até quando eu não tô produzida. Então, assim, você olha meus vídeos e eu adoro ver isso nos vídeos também. Tem vídeo que eu tô maquiada, produzida e tá legal, E o vídeo que eu tô de roupa de academia ou chegando do yoga e eu tô toda descabelada que tem e tô legal. E tá legal, porque não sei, fez uma diferença, sim. Você estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre diferença de consultoria de imagem e consultoria de estilo. Conta pra gente qual que é a diferença. Hoje no meu trabalho eu faço essas duas frentes, né? Consultoria de imagem e consultoria de estilo. Parece que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. A consultoria de imagem é uma coisa mais pontual. Então, Carol, tem um evento, preciso de uma montagem de looks, preciso que você me ajude com isso. Então, isso é uma consultoria de imagem. A consultoria de estilo é mais sobre o processo que você fez lá comigo. Então, juntas, nós vamos marcar alguns encontros para eu entender e para você entender o que é viável e funcional para o seu estilo. Estilo é uma coisa mais profunda, que você vai colocar em prática ali no dia a dia. E isso vai refletir na sua imagem também. São coisas que se completam, mas se a gente for levar ao pé da letra o significado de cada palavra, o estilo ele é mais profundo, a imagem ela é mais superficial. E pelo que eu tô entendendo aqui, isso tem muita relação com saúde mental.
Mas muitas pessoas ainda acham que é uma coisa mais superficial. Como é que você pode explicar isso pra gente? A gente tem aqui o relato, né? Que é uma coisa muito profunda, mas as pessoas, talvez por falta de conhecimento, ainda atrelam a coisas superficiais, assim, né? E eu acho que eu posso atestar isso com grande firmeza, porque eu tenho um problema muito sério com superficialidade, Uhum. né? Então, eu não sou uma pessoa que vou conseguir ser meio superficial em nada. As pessoas falam, mas faz um vídeo com um pouco menos. Eu não sou pouco menos, gente. Eu nasci 10 de abril, eu sou ariana, foguenta, não tem. Tudo pra mim é profundo, intenso, gigante. E todo esse processo foi muito mais um olhar pra mim do que qualquer outra coisa. Eu fiquei muito impressionada com as coisas que eu fui sentindo. Uhum. E o lugar onde eu fiquei, um lugar muito vulnerável. E eu não sou muito acostumada a ficar muito nesse lugar, porque eu sou bem. Eu sou bem resolvida com várias coisas, né? Tipo, decidi que eu não ia pintar mais o cabelo. Meu cabelo ficou branco. Aí eu sempre fiz mecha, fiz isso, aquilo. Começou a ficar branco, não vou pintar mais. Sofri uma pressão horrorosa de amiga, de marido, de todo mundo. Não vou, eu vou ficar assim, vou ficar com o cabelo assim. E aí, então eu não sou uma pessoa que cedo a pressões ou que eu vou achar assim que é superficial. Só que esse processo é tão profundo e foi um negócio de autoconhecimento tão profundo que eu acho que é muito, muito relacionado à saúde mental mesmo. E daí eu acho que a importância de ter um profissional muito sério para fazer esse processo. Porque imagina esse lugar de vulnerabilidade que a gente fica, né? Então, assim, conduzir isso deve ter também os desafios ali, né? E até porque eu imagino assim, como você tá falando que essa questão de estilo é mais profunda, eu fiquei imaginando algumas coisas aqui. Às vezes a gente vê uma pessoa se vestir, né, vestida de um jeito, a gente fala, nossa, eu acho linda aquela roupa, aquele jeito de se vestir, mas eu acho lindo nela. Isso. Quando eu vou tentar colocar. Então, eu acho que é encontrar esse lugar do que é confortável, do que é seguro e do que me representa. A gente tem falado cada vez mais essa questão da importância da autenticidade, de entender quem é, do que é importante pra você. Que não tem a ver, né, em estar super montada, super bem arrumada, desde que você queira estar assim, né? O que você estava falando. Às vezes eu tô toda suada, descabelada, acabei de sair do yoga, mas eu tô ali. E aí a imagem que a gente passa, né, a mensagem que a gente passa é uma coisa totalmente diferente. Então eu imagino que essa relação é muito direta, embora muitas pessoas ainda achem que é uma coisa superficial, assim, E às né? vezes até fútil, né? Aham. Pois é. Que você estar arrumada anula, às vezes, até a sua capacidade intelectual. Ou ela é Sim. isso, ou ela é isso, Uhum. né? Então, eu acho que exige até algumas autopermissões, assim, da gente se permitir mergulhar nesse universo de testar mesmo algumas coisas diferentes, adornos, cores, modelagens. E cada uma das clientes que passam por lá, eu percebo que tem os seus limites, as suas vulnerabilidades, dificuldades de acessar determinado lugar. E eu vou conduzindo para que elas vão até onde elas estão prontas para ir. Lógico que o processo da consultoria, elas sempre chegam com uma demanda, com um desejo. Então, eu sempre faço esse convite para algumas práticas diferentes ali do que elas estão acostumadas. E aí, eu vou sentindo, acho que tem muito esse tato de até onde elas estão prontas para ir. Porque, às vezes, elas chegam… E você falou, né, dessa questão. Eu gosto do estilo dela, mas é para ela. E tem algumas clientes que chegam me mostrando alguns estilos. Olha, eu queria isso aqui. E que na hora que coloca, fala, Carol, mas essa não sou eu não sustento isso. Então, juntas, e aí de novo a gente volta naquele estilo que é feito à mão. Juntas a gente vai entendendo qual é a dosagem que ela aguenta daquilo ali que ela falou que gosta hoje. Não que ela nunca vá usar aquele estilo ali. E pode ser que, às vezes, no meio do processo, ela vai experimentando e se olhando. Eu acho que a gente vai
muito analisando e criando essa sensibilidade do que é esse estilo que te faz bem. Porque às vezes o que ela chega e me mostra é aquilo. Fala, olha, eu quero me vestir desse jeito, igual essa pessoa aqui. Só que no meio do caminho, ela vê que ela ainda não consegue e ela vai praticando e ela pode me falar, ai, acho que é isso. Acho que na verdade eu nem queria ser daquele jeito. Pra mim, isso aqui já é o suficiente. E eu acho que é muito legal porque as meninas vão percebendo e sentindo e vibrando o processo também, sabe? De que às vezes não precisa desse visual impecável ou igual daquela pessoa que ela trouxe como referência. De que o do dia a dia ali também é válido, sabe? E eu entendo, assim, pelo que você tá falando, que tem muita flexibilidade no meio desse processo todo. Porque, assim, eu já vi muita gente fazer coloração. Criação de uma flexibilidade, né? Exatamente. É isso que eu acho que fez muita diferença. É você se permitir mesmo. É você se encontrar dentro dessa flexibilidade que pode não estar ali. E durante o processo você constrói. Até porque eu já vi muitas pessoas chegarem, por exemplo, e falarem, ai, de estar numa loja. Ai, adorei essa peça. Nossa, mas não tá na minha cartela. Não, mas isso não faz parte. Então, algo que era pra libertar, né? Pra ser um processo de cura, talvez, de alguma coisa, acaba aprisionando a pessoa. Exato. Então, por isso que essa flexibilidade, que a gente também fala sempre muito aqui, que é importantíssima. Eu arrisco a dizer que seria uma das habilidades mais importantes, se é que a gente pode dizer, né? Em saúde mental. Porque é isso, é entender que talvez essas cores me caiam bem e tudo mais, mas eu adorei. Aí eu vou deixar de levar essa peça porque ela não tá na minha cartela. Então, algo que é para libertar pode acabar aprisionando. Daí, essa condução, que é um processo mesmo, né? Com certeza. Muito, que tem que ser feito com muita responsabilidade, porque imagina, né? Como que você vê essa relação da saúde mental com o que você veste, com o que como você se apresenta, como você caminha por esse mundo? Porque é um caminhar pelo mundo, né? A gente precisa pensar que assim, é o jeito que eu caminho por esse mundo. Que um dia eu posso estar usando isso, tem outro dia eu posso estar, sei lá. E como é que eu gosto de estar sempre, né? Até porque a gente muda, o nosso corpo muda. Então, por exemplo, um tempo atrás eu usava um estilo de roupa que eu me sentia super bem. Mas hoje não é uma coisa que assim, me representa mais tanto. Então, ok, nesse momento eu vou, né, me vestir de outra forma. E uma outra coisa que eu acho também muito importante falar, que tem tudo a ver com saúde mental, você pode falar até melhor pra gente sobre essa relação. A gente tava falando em relação a cabelo, né? Então tem isso. Eu também tenho cara de criança, né? Trabalho com saúde mental. Então tem muito isso, tipo, porque cabelo longo e tal. Eu entendo que talvez o cabelo mais curto possa passar uma questão, né, de seriedade. E muitas vezes eu cheguei a pensar, falei, nossa, e se eu mudar meu cabelo? Mas eu amo meu cabelão. Aí eu falei, eu vou cortar meu cabelo só pra passar uma imagem que eu não vou sustentar, porque não sou eu. Eu gosto do meu cabelão comprido, do jeito que ele é. Só pra passar uma imagem e que daí também vai ser incongruente. A pessoa vai olhar pra mim, talvez ela tá um pouco mais… Mas não sou eu, né? Eu não vou conseguir. Sempre tem esse equilíbrio entre a teoria. Então, a Ana sabe, durante o processo eu passei para ela o que determinados elementos vão transmitir. Porque ela foi muito focada com essa imagem, tanto digital quanto dos atendimentos, né? Então eu apresentei, falei, olha, Ana, isso aqui transmite mais tal coisa, isso tá mais conectado a isso. Porque ela também me pontuou, olha, eu gostaria de construir uma imagem assim, assim, assim. Então a gente conversou sobre essas teorias. Só que nenhuma teoria sozinha se sustenta. Porque aí, por exemplo, essa história do cabelo, ou alguns exemplos, um exemplo bem conhecido. Coloca um blazerzinho, um terninho que vai fazer você se sentir super confiante. Só que para algumas pessoas vai ser um vestido esvoaçante. Às vezes, com o terninho, determinadas pessoas vão se sentir presas, vão querer fazer movimentos mais expansivos. Então, por isso que o estilo é feito à mão. A gente sempre volta lá nesse
nesse termo. Porque eu posso até te passar a teoria do que esteticamente as coisas tendem a transmitir. Olha, para a maioria das pessoas, elas têm determinada percepção, elas fazem tal leitura de determinado elemento estético. Mas e aí, vamos testar? Vamos ver se para você faz sentido? E nenhuma coisa isolada é determinante. Por exemplo, cabelo curto transmite mais seriedade. Tá, mas se ela tem o cabelo comprido, ela não tem chance nenhuma de transmitir seriedade. Ela vai necessariamente, é decisivo ali, ela vai ficar com cara de criança para sempre. Então, se isso é inegociável para você, a gente pode fazer outros ajustes na sua imagem que caminhem mais para esse lugar de uma imagem mais madura, mais conectada a isso que você acha que faz sentido para você no momento. Então, a gente não precisa abrir mão de uma coisa que é importante para nós para conseguir outra coisa. Então, eu acho que, inclusive, essa flexibilidade eu fui tendo que construir ao longo do caminho, né? Porque eu acho que essas fórmulas prontas em todas as áreas existem, né? Faça isso para conseguir isso. Evite isso se você quer ter a imagem tal. Só que eu sempre olhei para isso e falei, nossa, mas é a única fórmula do universo? Né? E aí todo mundo que quer transmitir isso vai ter que ir para esse caminho, né? Então eu fui tendo que criar e observar melhor isso para poder apresentar isso para as minhas clientes. Até porque, de fato, às vezes pode ser que você vai parecer mais madura e tudo mais, mas aí vem a pergunta: eu quero parecer mais madura? Eu gosto de ser novinha, de parecer novinha. Por que eu preciso parecer mais madura só para ter ideia de que eu sei mais? E eu acho que é essa desconstrução que é muito importante a gente fazer. Até porque tem um outro ponto importante que é o ponto da cultura. Então, se a gente for pensar aqui no Brasil, por exemplo, se a gente for para um congresso, como que a gente vai ver as pessoas vestidas? Todo mundo super elegante, de salto alto, super bem arrumada, né? Uma coisa assim. Vai num congresso em Londres, por exemplo. Você vai ver as pessoas de calça jeans, camiseta e tênis. Né? Então, assim, a gente acaba associando essa coisa de imagem com essa questão cultural também. Antes de vir para cá, eu assisti a um vídeo super legal, que eram duas brasileiras que moravam em Paris há muitos anos. E elas estavam falando sobre o que Paris mudou na forma como elas se vestiam e que elas sentiam a moda e tudo mais. E um dos pontos que elas falaram foi justamente esse. Que aqui, todo mundo que fica muito bem arrumado passa essa impressão de ter um status maior, né? De ser uma coisa bem legal e tudo mais. E lá, às vezes, você tá impecável, perfeita, passa uma informação de ser mais fútil. Porque assim, se a pessoa não lê, não faz nada, ela tem todo esse tempo para ficar impecável, perfeita. Só focada nisso, né? Então, elas acabam, né, nesse vídeo, elas falam que eles valorizam outros aspectos. Então, como a nossa cultura influencia diretamente, né? Então, aqui, por exemplo, se seu estilo é de um jeito que não tá muito de acordo com o que tá na moda, né? Você vai sair aqui em Americana, por exemplo, muito provavelmente todo mundo vai te olhar. Vai em Londres, sair assim. Você vai ser mais um no meio de todo mundo que tem um outro estilo que não é o estilo vigente. Sim. Então, como é importante a gente tem também… Tem mais autenticidade. Exato, né? Como é importante também a gente contextualizar isso. E aí, quando a gente entende todas essas variáveis, talvez fique um pouquinho mais fácil da gente entender que tá tudo bem, né? Não sou eu que tô errada. Ou que tô fora da curva de ter um estilo assim ou assado. O meio em que eu tô determina muito a forma como eu vou sentir isso tudo, né? Exatamente. Eu percebo, assim, que o Brasil é um país muito preocupado com a estética, né? Eu acho que pesquisas sobre cirurgia plástica mostram isso, procedimentos estéticos. E acaba estando conectado com essa coisa do vestir, da consultoria de imagem. Cidades do interior, como, por exemplo, aqui onde a gente vive, né? As pessoas acabam tendo um estilo muito parecido também. Eu observo muito, assim, nos ambientes onde eu frequento, que as pessoas tentam ter um estilo próximo ali, né? Geralmente, na academia, eu observo. As mulheres têm um combinho elite, assim, vamos chamar.
Tênis de determinada marca, o conjuntinho de determinada marca, o celular de determinada marca, o fone de ouvido de determinada marca e até a garrafinha d'água, né? E isso te coloca, faz com que você pertença a determinado clube também, né? Então, o vestir, ele diz isso. Só que, ao mesmo tempo, eu acho muito curioso que o Brasil, ele tá super preocupado. E aí, principalmente as mulheres, né? Que essa pressão estética acaba recaindo muito mais sobre as mulheres. O Brasil, ele tá aí super disparado quando a gente fala em cirurgias plásticas, consumo e essas questões estéticas. Só que, ao mesmo tempo, falta essa autenticidade, que é esse jeito de se vestir só seu. E é uma das dificuldades que eu percebo que a gente enfrenta lá na consultoria. Porque tem esse desejo pelo diferente, por coisas que são importantes para mim. Às vezes, coisas afetivas que eu ganhei da minha mãe. E que, às vezes, não tá na moda. Não é um negócio reconhecido como bonito naquele momento, né? Só que, nossa, eu queria tanto usar isso. E que, às vezes, é uma trava ali, um obstáculo para a pessoa conseguir, de fato, colocar aquele estilo que ela gostaria em prática. O grisalho é um outro exemplo. Recebo muitas mulheres que falam, queria tanto fazer a transição antes e hoje menos. A transição capilar, né? Do liso pro cacheado. Também tinha muito isso. Mas e aí se ficar desarrumado o cabelo? Assim. Ficou. Fica. Tem dia que ele fica muito ok, tem dia que ele fica todo cheio de personalidade dele mesmo. Isso. Mas ele não é determinante, entendeu? Beleza, pode ter aquele dia que o cabelo, ele não agiu como você gosta. Ele tá com a personalidade dele. Mas isso não invalida todo o resto. Você não ficou necessariamente desarrumada, feia, ou o que quer que seja, porque o cabelo não está bom. E aí, geralmente, a gente associa, né? Então, se o cabelo está assim, está diferente do que Você eu é gostaria. velha. Você é velha. Você tá desarrumada. Você não sei o quê. Desleixada. É desleixada. É desleixada. Então, o cabelo branco, ele é mais uriçado, assim, né? Ele não obedece. Própria. Ele não obedece muito, né? Então, tem dia que ele fica super ótimo, definidíssimo. Ninguém E manda tem nele, dia- né? Ninguém manda nele. Parece alguém que eu conheço. Ele amadureceu e ele não quer saber do povo, entendeu? Ele fica do jeito que ele quer. Mas eu acho assim que o link que toda essa nossa conversa tem com saúde mental, pra mim, é o ponto autenticidade. Porque na minha abordagem e nos atendimentos que eu faço e em toda a psicoeducação que eu faço, eu olho muito para a autenticidade. Esse é um ponto muito importante para mim. Porque não há nada mais dolorido do que você não se sentir você mesma. E as pessoas chegam a sofrimentos horrorosos porque elas não se sentem elas mesmas. Né? Então, assim, quando eu fui… quando meus cabelos brancos foram chegando, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu vou pintar o cabelo, vou fazer a raiz do cabelo. Eu vou olhar para esse cabelo, saber que ele tá branco por baixo, que eu tô escondendo alguma coisa de mim. E eu não sou essa pessoa que esconde alguma coisa de mim. Eu fiquei me sentindo uma impostora, sabe? Pintando o cabelo. E era uma coisa muito forte, porque nem a pressão externa me abalou para isso. Eu falei, eu não vou conseguir, porque eu vou pintar o cabelo, eu vou ficar pensando assim, meu Deus, que mulher falsa é essa? E eu não penso isso das outras pessoas. Mas eu me sinto assim. Era uma coisa sua. É muito, Então, pra mim, é muito forte. Então, eu acho que essa questão de identidade é o que acaba adoecendo as pessoas mesmo, né? Sim. Eu não posso ser eu mesma, eu não posso… diga-se de passagem, as pessoas trans, as pessoas, né, que não conseguem se ver naquele corpo, reconhecer, né? caminhar pelo mundo com tais roupas e assim, a gente precisa sentir a gente mesmo, Sim. né? É importantíssimo. E esse é um respeito que eu acho que as sociedades e as comunidades precisam ainda refletir muito sobre o assunto, né? A autenticidade, eu acho que é o…
Eu lembro X da questão. muito da gente conversar nessa época e você sempre falar assim: eu quero me ver velha. Eu quero Quero ver saber como que eu eu vou sou. ficar. Exato, como é que eu vou ficar com ruga, com cabelo branco? Até as marcas de expressão, assim, né? Eu sou muito expressiva, né? Eu quero que elas apareçam, porque são Então, reflexo daquilo. Você já pensou se eu faço um negócio na testa e daí não tem mais isso daqui? Ou eu não tenho o vinco que eu tenho que… Gente, eu tenho esse que fala bigode chinês, né? Mas desde que eu sou criança. Eu tenho isso. Ele Isso já é meu, assim, como que vão meu. tirar de mim, né? Como assim vão tirar de mim? E eu acho que tudo que você faz com a sua imagem acaba sendo um pouco assim. Sim. O que você vê lá nos seus atendimentos, quando as mulheres chegam em termos de autoimagem, de como elas se gostam e como acontece o processo? Enquanto você estava falando, né, sobre esse episódio do cabelo, assim, né, e esses pensamentos, esses sentimentos que vieram, né, eu, assim, conforme você fala, eu lembro de algumas pessoas que passaram por lá e que banalizaram algumas coisas que elas sentiram. Por exemplo, nossa, eu queria tanto usar tal coisa, nossa, mas acho que nada a ver, né? Ou então, ai, nossa, Carol, eu não tô conseguindo fazer isso. Nossa, mas que bobagem, né? Porque todo mundo consegue. Vamos pegar aqui um exemplo. Usar um brinco maior. Ela queria usar um brinco maior, mas ela, toda vez que colocava, ai, Carol, mas e se falarem que eu tô querendo chamar mais atenção do que todo mundo? Mas olha que bobagem, olha você, né? Você usa. Por que que eu não consigo? Né? Então, o que aconteceu com você? Você validou um sentimento, uma coisa que surgiu ali dentro de você e que talvez, quando a gente compartilha com alguém, pode até pro outro falar assim, nossa, mas que bobagem, menina, pinta esse cabelo logo, ai, ninguém… Não, você não É. tem ideia das coisas que eu ouvi. Eu imagino. Você não tem ideia. Eu Eu já cheguei, imagino. assim, a passar dias com um grupo de amigos assim e dias ouvindo a mesma coisa, Uhum. tipo, numa pressão mesmo. Não, você tem que ir lá, porque não sei o que tem isso. Mas, gente, eu tô tão feliz com esse meu Uhum. cabelo espantado e tá tudo bem. Pra mim, ele é assim. Exatamente. E a pressão de fora, eu imagino para as mulheres que tenham mais questões com a própria imagem e tal, né? Uhum. Ou com o jeito de caminhar por esse mundo mais autêntico. Eu sou autêntica mesmo, e isso é uma coisa minha. Mas não é todo mundo que consegue ter essa voz, Uhum. É. que consegue ter essa presença, né? Uhum. Porque eu não vou falar pra você que é fácil. Porque houve um momento que eu falei assim, meu, que saco! Vou Uhum. Se a pintar. pessoa falar de novo isso, eu vou falar outra coisa pra ela, Aham. né? Não cheguei a Aham. fazer isso, mas veio… Porque assim, meu Deus! É. Sim. Mas é que eu acho que algumas pessoas nem chegam a esse ponto de pensar que tem uma outra opção, Uhum. sabe? De, nossa, verdade, será que eu poderia não pintar o cabelo quando ele começar a ficar branco? Será que uma mulher pode ter o cabelo curto? Nossa, eu nunca pensei nisso, sabe? Então, eu acho que tem algumas mulheres que só seguem o protocolo. Surgiu o branco. Eu tenho clientes que tiram os branquinhos que surgem na pinça. Eu tenho clientes que no primeiro branco que surgiu já pintam. Então, só segue, assim. E outras coisas também. Tenho clientes que eu atendo que atingiu determinada idade, ou se tornou mãe, ou se tornou avó, que deixam de usar determinadas coisas, porque também tem essa questão do etarismo, né? Uhum. Que aí as pessoas entendem que uma pessoa mais velha já não pode usar determinado comprimento, determinadas cores, estampas, enfim, vai se colocando num lugar Uhum. onde às vezes socialmente espera-se realmente isso, Uhum. né? Que Mas se perdem delas mesmas. Exato. Né? Essas pessoas acabam se perdendo delas mesmas. Sim. E aí elas vão parar lá pra gente cuidar, porque assim, eu não sei mais quem sou eu. Uhum. Porque não abre espaço pra ser quem é. Uhum. Sim. Porque quis usar um broche, ou quer… Então, esse lugar onde parece que é fútil, que é imagem, é moda. Gente, moda é política. Uhum. A moda é arte. Uhum. E é autoconhecimento. E é Exato, autoconhecimento. São nesses testes do…
deixa eu ver se eu posso ficar sem pintar o cabelo um pouco. Deixa eu ver se eu colocar o acessório grandão, o que vai acontecer. Deixa eu ver. Ou se eu quero pintar o cabelo de novo, porque se eu quiser, eu vou lá, pinto tudo de novo, né? Pode ser que em algum momento você mude de ideia. E eu sinto que lá na consultoria é esse espaço onde eu apresento para elas que tem essa possibilidade. E se você fizer tal coisa? Muitas delas, no começo, ficam assim, ai, não, imagina. Aí depois aparece, Carol, eu tentei fazer isso daqui, ó, o que você acha? Então, eu acho que tem muito esse pegar na mão, assim, de falar, vamos aqui rapidinho tentar uma coisinha nova. Se não der certo, tudo bem também. E dela se permitir ir validando esses desejos, sabe? É aí que começa a vir esse negócio que a pessoa fala, mas você não mudou muito, mas você mudou tudo. O que aconteceu? Porque é uma mudança interna mesmo. É um processo interno. Então, se você for ver, eu não fiz a parte de tirar as coisas do guarda-roupa, mais ou menos, né? Porque daí a gente fez um negócio meio assim, né? Eu mostrei tudo o monte de tralha que eu tinha, meio da foto, assim, pra ela fazer. Ai, Jesus! Mas eu não me desfiz de tudo, nem né? Mas assim, foi uma coisa que foi mudando de dentro pra fora e eu permaneci a mesma dentro de mim, o que eu queria e acho que vai aflorando, né? E toda essa conversa sobre autoimagem, validação de sentimento, né, autoestima, me remete sempre à infância, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, é lá que tudo acontece. É lá que quando a criança coloca o braço assim, cheio de pulseira, colarzão, brinco, uma saia listrada com uma blusa cheia de bolinha, uma bota de flor. Nossa, mas que exagerar, vai aonde? Você não vai sair de casa desse jeito, né? Então, como o impacto disso na infância vai refletir no desenvolvimento de autoestima, de autoconfiança, de autoimagem dessa pessoa. Nossa, tem tudo a ver isso, porque olha, hoje a Isa, minha filha, trabalha com fotografia, né? E ela tem um olhar tão lindo, tão sensível para fotografia, que você olha as fotos dela, ela pega as coisas assim, não sei, parece que ela extrai a alma das pessoas ali, sabe? E ela sempre foi muito criativa, até demais. E olha que eu gosto de criatividade. Ao se vestir. Então, ela quando ninguém botava aqueles lenços na cabeça, ela botava o lenço na cabeça. Que Onde você legal. vai com esse lenço na cabeça? Assim, eu gosto do lenço na cabeça. Que bom que ela sustentou. E ela, né? Eu acho essa que tem até uma semana foto dela com lenço pequenininho. tem, Eu lembro. Não, tem vários, porque ela tem um lenço que ela começou a colocar na cabeça, ela tem até hoje. Tem um vermelho, eu acho. Que ela, esse Eu já não- vi foto dela, linda, pequenininha, maravilhosa, com lenço, assim, uma bandana, né? Tipo um lenço. Gente, ela sempre teve assim. Então, esse final de semana ela foi comemorar a despedida de solteira dela com as amigas. Ela colocou um vestido branco, Eu vi, tava tipo lindo. de noivinha, e uma bota amarela. Um vestido branco, uma bota amarela. Em qualquer outro mundo, eu ia olhar aquilo e falar assim, gente, que é isso? E nela, ficou tão legal. Ficou tão… Nossa, ficou super estiloso. Eu amei. E ela se sente bem e poderosa naquilo. Mas aí é que vem a história da autenticidade e de como você se sente e como aquilo sai, né? Do teu corpo e da tua vestimenta e de tudo. Porque depende de como você tá se sentindo. Sim. Depende de como você tá ali comunicando tudo que você quer comunicar. Exatamente. Né? E como é que a gente constrói isso na criança, né? Então a gente vai elogiando. Nossa, como… Porque tem Validando, tanto a questão da aparência, como essa questão de preferências. Então a gente vai falar, nossa, que cabelo lindo, vem cá, como você tá com cabelo cheiroso, deixa eu sentir mais pertinho aqui. Nossa, mas hoje você tá tão estilosa, hein? Adorei essa combinação que você fez. Então assim, é assim que a gente vai construindo isso na criança. E que ela vai desenvolver isso ao longo da vida. Agora, se a gente faz o oposto, imagina o impacto que isso tem a nível de saúde mental. E aí a gente junta com essa sociedade que dita tantas regras, né? Inclusive assim, sair de cabelo molhado é falta de educação, né? Não é uma coisa bem vista.
E aí a gente fica em busca dessa perfeição que não existe e que impactam, de novo, saúde mental. Porque assim, pra eu sair pra uma reunião, eu tenho que acordar 5 horas antes, tenho que lavar o cabelo, eu tenho que fazer escova, eu tenho que chamar uma cabeleireira na minha casa, tenho que fazer uma maquiagem, colocar cílios, eu tenho que estar tudo… Isso é irreal, assim, Sim. uma coisa Vocês que… já ouviram a Sandy falar sobre maquiagem? Você ouviu já? Tá. Que ela fala assim, gente, aquela menina com aquele rosto, ela é toda linda porque ela é toda linda. E ela contou, acho que não saia justa, não sei. Que Acho que ela foi. que ela não consegue, que ela não sai do quarto sem maquiagem. Sim. E aí, eu já vi isso. E aí, quando você vive nessa pressão estética, você fica se automonitorando o tempo todo, né? Em tudo. Porque você pode ter acordado às 5 da manhã para seguir todos esses protocolos para chegar na reunião impecável. Mas na reunião você fica assim, nossa, será que eu esqueci tal coisa? Será que minha blusa tá com a… Enfim, você fica com esse checklist na cabeça. E aí, a sua linguagem corporal até reflete. Sim. Você pode ter estudado ali tudo. E aí, esse vestir… Só que é um processo, eu percebo, assim, né? E é muito legal esse negócio da infância que você falou. Até tem um dos exercícios que, de vez em quando, eu passo para as meninas lá na consultoria. Que é uma linha do tempo de fotos mesmo. Que a gente vai da infância até a vida adulta. E a gente olha, assim, esse estilo dela, como ela se vestia… E às vezes na infância, lógico, você foi vestida por alguém, né? Mas o que você gostava ali? E muitas delas falam, nossa, eu tinha um vestidinho tal, que eu adorava, que eu ficava girando ele era de tal cor. E às vezes ela traz isso para hoje, para essa vida adulta, já tão cheia de protocolos e tão cheia de demandas. De uma outra forma, é lógico que às vezes aquele vestidinho… ela não vai mais encontrar, mas ela encontra um outro vestido da mesma cor, ou que tem um balanço da saia, que leva ela para esse lugar. Então, é muito legal. Ou, às vezes, eu tinha uma cliente que ela falava muito de uma faixa de cabelo, que era a assinatura dela, e que um ex-namorado criticava tanto, que ela deixou essa faixa de cabelo, deixou de usar. E depois de um tempo, ela resgatou essa faixa como não, peraí, eu vou usar a minha faixa de cabelo sim, hoje de uma outra forma. Mas ela falava, nossa, eu me amava tanto com essa faixa de cabelo. E eu era reconhecida por isso, porque ninguém usava e eu usava. Eu sinto saudade dessa pessoa aqui. E olha hoje a importância da imagem, né? Eu não… Sim. Até porque eu acho que esses protocolos todos vão desumanizando a gente. Porque não existe cabelo perfeito. Não existe o fio da sobrancelha que não vai estar alinhado com o outro fio, né? E isso tem tudo a ver com autocuidado também. Então, é claro, a gente não tá falando aqui que é um problema você acordar cedo, se arrumar e chegar numa reunião. Desde que você queira fazer isso e que isso faça parte de você. O problema tá em achar que isso é uma obrigação, se desdobrar para fazer isso só para cumprir esse protocolo. Até porque, muitas vezes, autocuidado vai ser não fazer nada disso. Tem um vídeo seu que eu adoro, já é mais antigo, que você fala justamente sobre isso. Que às vezes autocuidado vai ser não fazer a unha naquele dia. Vai ser não se arrumar daquela forma. Porque é o que a gente precisa, de repente… sei lá, descansar e não achar que tá impecável. Porque as pessoas confundem. Acham que autocuidado é você tá com a unha feita, a sobrancelha feita, tá no salão, cabelo hidratado. Isso não é autocuidado, né? Muito diferente disso, na verdade. Tem uma menina no TikTok que ela é humorista. É Duda, alguma coisa. Curves, Duda. Agora, perdão de eu não saber o nome dela direito. Eu acho que eu assisto tanto ela e não lembro da… É Duda. É Curves. É Curves, Ela é espetacular. Eu acho ela muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ela trabalha com humor e tal. E ela é linda de um tanto, estilosa de um tanto. Ela tá sempre linda, maravilhosa. E, às vezes, ela tá com as unhas chipadas. Como fala chipada? Saindo da casquinha, assim, descascada, assim. E ela faz aquilo. E aquela unha que aparecendo, assim. No começo, eu olhava aquilo e ia me dando um negócio. Meu Deus, essa unha. Eu só pensava nisso. Agora eu olho
E é tão ela, porque tem dia que tá impecável e tem dia que não. Uhum. E aí eu fiquei pensando, nossa, por que me chamava tanta atenção? Tá tão impecável. Tem que estar tudo impecável? Não. Olha que menina porreta, adorei. Porque assim, sendo ela mesma, e ela tem todo um lance da história dela ali, porque ela era advogada e tal, e aí ela resolveu se enfiar na arte mesmo, né? Porque ela é uma artista, muito artista. E viver a sua verdade é muito importante, né? Sim. Carol, o que você acha que leva as mulheres a ficarem com essa insatisfação eterna, constante com a própria imagem? Eu acredito principalmente que é essa desconexão com o meu desejo, com o que é importante pra mim e com o que esperam de mim. Eu acho que é isso, assim, principalmente, sabe? Tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Então, nossa, que é meio, mais ou menos aquele negócio de amiga, como que você vai vestida? Sem parar pra pensar antes, em o que eu gostaria de vestir hoje, né? É lógico que tem essa questão de adequação para os lugares que a gente vai. Vou num casamento, mas hoje eu tô a fim de vestir um biquíni. Não dá, né? Não vai dar. Ou você não vai no casamento, no caso. Mas assim, mas então o que eu quero? Que roupa que eu vou colocar mesmo querendo isso? Talvez você coloque um brinco de coqueiro. Ou coloque uma bolsinha de palha, né? Então, como que eu trago essa sensação pro lugar que eu preciso ir, né? Pra demanda que eu preciso exercer, sem estar completamente desconectada. Então, eu vou vestida como minha amiga vai, no outro lugar eu vou vestida com a roupa de trabalho e nunca tô vestida de mim, do jeito que eu tô a fim de me vestir. E eu acho que é isso, assim, essa insatisfação constante, essa busca por algo que o outro espera de mim. E não o que eu tô afim. Até porque a gente é essa pluralidade toda, né? Então, por exemplo, vai ter um dia que eu vou querer colocar a camiseta e um shorts e um chinelo. Vai ter dia que eu vou querer dar uma emprequetada, usar um salto. E não é porque eu tô de camiseta, shorts e chinelo que eu não sou inteligente, ou que eu sou desleixada, ou que eu sou… Eu também sou isso. Gente, essa conversa toda tá me lembrando tanto meu marido agora. E eu nunca falei disso, acho que eu não falei disso nem pra você, quando a gente fez toda a nossa exploração. Eu sempre admirei tanto isso no João. Porque o João é o cara que, assim, primeiro que ele veste aquilo que ele quer vestir. Não interessa o que falem, assim, ele bota blusa florida. Gravata borboleta com suspensório. Faz tempo que não se veste assim, mas sempre tem uma marca de roupa do golfe que chama Loudmouth, né? Loudmouth já diz tudo, né? Que é o regalado. E ele tem uma calça dessa Loudmouth que é rosa, verde e branca. Super mangueira, né? E ele veste aquela calça. E ele é super, assim… eu acho super estiloso, mas ele é marcante por isso. Porque ele veste aquilo que ele quer. Corajoso e também. Ele não quer nem saber. É isso que eu gosto assim. Uma vez ele queria um sapato branco e preto. Eu falei, não vai comprar um sapato branco e preto. Que isso, menino? Ele fala desse sapato até hoje. Olha. Que ele queria, mas aquele sapato branco e preto, não sei o quê. E é uma coisa de identidade mesmo, né? Daquela, eu me senti eu mesmo. Sim. E eu acho que é um espaço da moda, né? Que a gente esqueceu, na vida adulta, a gente vai se preocupando tanto com essas coisas de protocolo. De aparência. E eu acho que a vida do trabalho exige muito isso, né? Que essa tal dessa imagem de autonomia, qual é a palavra? Autenticidade? Não é autenticidade, de autoridade, né? Busca-se muito isso. É muito preto, branco, cinza e alfaiataria, né? Com aquele penteadinho clean girl. Então tá todo mundo muito igual e a gente esquece que o vestir e a moda também pode ser esse lugar da brincadeira também, de usar a calça rosa com verde e o sapato preto e branco e a gravata borboleta. Por que não, né? E eu acho até curioso que é olhado muito como um lugar só de futilidade,
Sendo que hoje a gente percebe nas crianças o quanto o brincar ele é importante para o desenvolvimento da criança. Nossa, que precioso isso que você disse. E na Diz vida de novo. adulta, Diz de novo. A gente perde. A gente Nossa, perde eu vou isso. chorar agora. Muito, muito e o bom vestir isso. é esse espaço, né? De colocar 2 colares, de amarrar uma gravata na cintura, de brincar com cor. E a gente tá tão preocupado em ser adulto e mostrar que a gente é inteligente e não se permite mais fazer isso. Ou que a gente cabe em todo e qualquer buraquinho, todo em qualquer caixinha que fizeram a gente acreditar que a gente tem que caber, né? E você sabe que o Gabor Maté fala sobre autenticidade dessa forma, que a gente cabe num mundo que não tá normal e a gente se força a caber nesse mundo que não tá normal. E acho que nós, os mais autênticos, os mais rebeldes, né? Porque assim, eu sempre ouvi. Mas tinha que ser a Ana. É a rebelde. É que fala. É que vai de chinelo não sei aonde. Eu falei, mas eu queria ir de chinelo, eu fui de chinelo. Mas eu não sei o que tem. E ao mesmo tempo, até as mesmas pessoas que falam, você não vai pintar o cabelo, você vai pintar o cabelo. Eu falo assim, eu queria tanto ser como você. Mas eu queria tanto. Eu ouço muito isso também. E aí eu fico pensando, mas o que a criatura tá querendo? Ela quer ou não quer? Mas é exatamente sobre isso. É sobre a gente conseguir estar confortável nesse lugar de quem a gente é. E não é tarefa fácil. Não. Porque tem o outro lado também, né? Sim. Porque tem essa pressão externa. Sim. Porque apesar da gente se colocar nesse lugar, não, eu quero assim, ou então eu me identifiquei. Essa sou eu. É assim que eu quero caminhar por esse mundo. Tem toda uma pressão que não é fácil. Que tem dias Não que é também fácil. não é, às vezes. Eu passei muito isso quando eu cortei o cabelo, que eu tinha o cabelo compridão e eu tinha muito esse desejo de ter o cabelo curto. E hoje ainda ele tá comprido, já faz 2 meses que eu não corto. Então, quando eu corto bem batidinho. E aí, até que o meu atual marido foi o que falou. Toda vez que eu ia cortar cabelo, eu falava, queria tanto cortar curto, mas eu não sei se eu aguento, não sei o quê. Ele, amor, vai, só corta, vamos ver o que dá, né? Eu falei, eu vou fazer isso mesmo. Só que, ao mesmo tempo que eu adorei, que eu olhei, me orgulhei de mim, falei, nossa, finalmente eu e eu, fizemos o que a gente queria fazer há tanto tempo. Gente. Só Nossa, que precioso isso também. Gostei. Eu e minha criança, minhas amigas aqui dentro, né? Minhas vozes internas. Só que ao mesmo tempo, e até de familiares, assim, eu ouvi que exagerada, né? Nossa, mas ficou parecendo um menino, né? E outras pessoas realmente falando assim, nossa, eu sempre quis cortar o cabelo desse jeito. Só que em você fica bom, em mim acho que não fica não. Né? Tive mulheres que, assim, não tão próximas, mas que falaram, nossa, eu vou cortar o cabelo igual o seu. E foram lá e cortaram. Então, realmente, eu acho que essa autenticidade, ela requer coragem. Por isso que eu falei que o seu marido, ele é corajoso. Porque é você ser olhado. Nem sempre a gente tá com a autoconfiança lá em cima. Né? Tem dia que você já tá meio de saco cheio, né? E aí, você chegar no lugar e receber um comentário, ou ficar sendo o centro das atenções. Várias vezes, o meu marido, ele até acha engraçado. Mulheres no shopping, no mercado, chega e me pede o contato da cabeleireira, porque falam, ai, que cabelo lindo. Só que, às vezes, eu não quero conversar, né? E aí, você ser o centro das atenções, ficarem te olhando, tanto pelo bem quanto pelo mal, requer coragem, né? De ser olhada, de ser falada, de ser admirada ou não. Então, mas assim, eu percebo que quanto mais, percebo em mim, percebo nas minhas clientes, percebo que quanto mais a gente valida esses desejos, esses quereres, mais força para os comentários positivos e negativos a gente encontra. Sim. Porque a gente fica orgulhosa da gente. No fim, a gente olha pra gente e fala, nossa, a gente sustentou o nosso desejo. Essa aí sou eu. Essa daí sou eu. Cabelo tá espantado, tá esquisito, mas sou eu. É isso, assim, toda decisão e toda ação que a gente toma baseado na gente, né? Que a motivação somos nós e não o outro,
mesmo sendo difícil, é mais fácil da gente sustentar. Uhum. Porque pro outro, nunca nada vai ser bom o suficiente, nem precisa ser, né? Então, quando a gente faz isso, porque é o que a gente quer, é o que a motivação somos nós mesmos, aí não tem erro. Uhum. Aí é o caminho para reconexão, né? Para saúde mental saudável. É isso, porque o outro, a opinião do outro é só a opinião do outro. Vocês estão vendo como que liga imagem, estilo e saúde mental? Que legal. Carol, Amei, muito Carol. obrigada. Eu que agradeço. Que Foi uma conversa delícia. rica. Poderia conversar o dia inteiro aqui sobre isso. É muito Eu Volte acho que a mais gente vai vezes. precisar fazer uma reunião de todos os convidados pra gente Vamos. só sentar e ficar conversando Ai, que delícia. muito, horas muito, e horas. porque muito bom. foi muito gostoso. Nossa, Bom, você muito falou obrigada, umas coisas Carol. super preciosas aí. Bom, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada eu.